Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre um assunto muito importante. Será que a igreja que você congrega realmente é de Deus? Eu vou falar sobre algumas igrejas que eu particularmente não participaria e muito menos seria membro, tá? Entretanto, não podemos esconder a verdade. Você suporta a verdade? Você quer as respostas? Tem o direito de tê-las. Você quer as respostas? Eu quero a verdade! Você não aguenta a verdade! Será que você frequenta uma dessas igrejas que eu vou citar neste vídeo? E a primeira igreja, se assim eu posso chamar, né, se chama Igreja Cidade de Refúgio, que é da pastora Lana Holder. E por que você não deve participar dessa igreja? Simples, porque é uma igreja inclusiva. Ou seja, ali eles apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É o seguinte, gente, não podemos abençoar aquilo que Deus diz que é pecado. Então, como você vai abençoar uma união entre um homem e uma mulher e uma mulher? Não tem como. O casamento permitido por Deus é somente entre um homem e uma mulher. O que passar disso é do diabo. E o mais impressionante é que essa igreja não prega sobre o arrependimento. A pessoa está vivendo na imoralidade sexual, na lascívia, na prostituição, e eles não pregam contra isso. E não é somente isso, tá? Além de não pregar o evangelho, eles deturpam o evangelho da forma com que eles querem. Mais ou menos assim, olha, você pode se casar com um outro homem, você que é homem, não há nenhum problema. O que importa é o amor. É tipo assim, olha, você que é homem, você pode se casar com outro homem, porque o que importa é o amor. É o evangelho do amor, mas sem justiça, sem santidade, sem renúncia, sem arrependimento. Além disso, nessa igreja tem ainda o cargo pastoral feminino, né? Que é a Lana Holder, que se casou com uma outra mulher. Então, olha, uma bagunça, sabe? Uma salada de frutas, essa é a verdade. Então, como que nós vamos participar de uma igreja que deturpa o evangelho e não prega sobre o arrependimento? Porque se pregasse sobre o arrependimento, aquelas pessoas não estariam daquela maneira. Sabe, pessoas que, olha, nós podemos fazer o que nós quisermos, né, sem problema nenhum, desde que a gente se ame, mas o arrependimento não existe. E lembrando, tá, que todas as igrejas evangélicas são inclusivas, porque nós recebemos todas as pessoas. Entretanto, venha da maneira que você está, mas não permaneça da forma que você veio. Essa é a diferença na igreja evangélica que prega realmente o evangelho, tá? Agora, essas igrejas inclusivas por aí, gente, não são igrejas de Deus. São igrejas do diabo. Agora, se você não concorda comigo, simples. Vá participar de uma igreja dessa daí, participe de um culto, veja como funciona a pregação e depois você volta aqui e comente sobre esse assunto. Você vê como que eles pregam o evangelho. Um evangelho totalmente deturpado, um evangelho sem arrependimento, sem mudança de vida. Então, eu não recomendo que você frequente essa igreja da Lana Holder. E a próxima igreja é do missionário R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas de graça não tem nada. Nós sabemos muito bem que o R.R. Soares, ele é adepto da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Então, observe que a todo momento ele está fazendo ali um clamor no momento do culto pedindo dinheiro. E não é somente isso. Ele ensina sobre alguns fundamentos da prosperidade. Aí talvez você me diga, Caio, mas lá não acontecem milagres, por exemplo? Sim, acontecem milagres. Não estou dizendo que isso não acontece. Entretanto, depois que a pessoa conhece Jesus e entende o que é o evangelho, ela não permanece ali, ela sai daquela seita. Então pode acontecer conversão, milagres lá, sim, pode acontecer. Temos que parar com essa ideia de ficar limitando Deus. Deus faz milagres e sinais naquelas pessoas que têm fé, sabe? Então Deus está agindo, não podemos ficar limitando o nosso Deus em quatro paredes. Deus é soberano e Ele não precisa ficar perguntando para ninguém o que deve fazer ou não. Ele faz milagres, o nosso Deus é vivo, então Ele continua fazendo grandes coisas. Porém, essa igreja tem um grande problema. R.R. Soares. Ele fala umas coisas às vezes que eu falo assim, nossa, será que ele falou isso mesmo? Aí quando você vai pesquisar na internet, realmente ele falou. Ele disse uma vez que se você não der o dízimo, você não é uma pessoa salva. Então você vai pro inferno. Tá duvidando? Olha só esse vídeo. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá a oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. E outra coisa que eu fiquei assustado é que parece que existe tipo alguém arquitetando ali a ideia de pessoas testemunharem sinais e milagres, né, que aconteceram ali na vida delas. Então olha só esse vídeo de um homem que falou sobre a mesma coisa milhares de vezes. Por favor, coloque para nós os testemunhos. Ele foi, irmão.
Conta. Eu já tava dor de cabeça, com a dor na nuca, graças a Deus, fui Foi lá embora, glória a Deus. O que aconteceu, amigo? o braço esquerdo, dos 3 dias já, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. E você foi o que, amigo? Só a dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Foi embora? Graças a Deus. Glória a Deus. Você foi o que, amigo? Dor no peito. Calma, há quanto tempo aí? É uns 3 dias que eu tô com dor no peito, e graças a Deus. Como é que era essa dor? Ela Essa pesada? aqui, ela, acho que ela começou aqui debaixo do osso. Eu fico aqui pra frente, aquele negócio daquela dorzinha, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Ali foi o que, amigo? Dor no peito. Passou, Graças glória a a Deus. Deus. Foi o que, amigo? Dor no peito. Foi embora? Oh, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Pressão na mente. Na mente saiu. Saiu, graças a Deus. Tava muito tempo isso? Não, tinha uns 2 dias. 2 dias, amém. O que foi, amigo? Braço, e a dor aqui do lado direito, sumiu, graças a Subiu Deus. agora. Amigo, o que aconteceu? E acho que seu lado, fui curado na volta da vitória. Na roda do lado tava. Lado direito. Lado direito. Subiu a dor. Sumiu, graças a Glória a Deus. Deus. Obrigado, branco. Fala, irmão. Eu peguei uma pressão muito, a dor na mente, e a dor no braço saiu, graças a Deus. Glória a Deus. E você, amigo? Aperta o peito, né? Mas graças a Deus tô curado, não sou. Você tem também? Cachorro vermelho. No braço. Até 2 dias já que eu tava com a dor aqui na cara do braço, aqui não saí, fui curado. Agora saiu. Glória a Deus. Então é isso, gente. A ideia do R.R. Soares é a ideia de produto. Tá? Então, você não é um membro só da igreja, você é um produto da igreja. E se você não der o dízimo, você vai pro inferno. É mais ou menos assim, né? Olha, é dízimo mais graça. Só graça não serve, R.R. Soares? Não, tem que ter o dízimo, ok. Ah, oferta mais graça. Graça só não serve? Não, não. Tem que dar oferta. Gente, eu não tô falando pra você não abençoar a sua igreja, tá? Abençoe a sua igreja. Eu não estou ensinando aqui pra você não ser um dizimista, tá bom? Ajude a sua igreja. Lembre-se que a conta de água e de luz, essas contas não são de graça. Tá? Dinheiro não cai da árvore, então ajude a sua igreja. Agora, eu tô falando quando um líder religioso, ele se levanta e diz o seguinte, olha, você tem que dar o dízimo pra você ser salvo, aí é um problema. Eu creio que quando uma pessoa se converte a Cristo, isso se tornará muito mais natural, né? A ideia de ajudar a igreja, de dizimar, então vai ser algo natural e não algo que vai ser assim obrigatório. Olha, você tem que fazer isso, senão você não vai ser salvo. Não tô falando isso. É por isso que eu falo sempre aqui no canal, quando um pastor te ameaçar, dizendo que você não é salvo porque você não dá o dízimo, cuidado, esse pastor aí, ele quer outra coisa que não é simplesmente cuidar da sua vida espiritual. Novamente eu repito, tá bom? Eu não estou dizendo que você não deve dizimar na igreja, você deve ajudar a sua igreja, tá? Lembre-se dos pobres, lembre-se das pessoas que precisam ali de uma cesta básica, e a igreja, ela tem essa missão, é claro, nem todas agem dessa maneira, mas lembre-se, faça a sua parte. Agora, quando alguém coloca, por exemplo, o dízimo acima da graça ou a teologia da prosperidade acima do evangelho, pense e repense sobre realmente o lugar que você está. Tome cuidado, tome muito cuidado. Tá bom? Então, por que eu não congregaria na igreja do R.R. Soares? Porque é uma igreja que é uma igreja neopentecostal, que já é um problema. Segundo, é uma igreja que é adepta da teologia da prosperidade. Não é somente isso, tá? Terceiro ponto é que o R.R. Soares, ele coloca outra coisa acima da graça. A próxima igreja, eu vou falar pra vocês, tem alguns que não vão concordar comigo, mas eu creio que outros já estão cientes do que aconteceu nessa igreja, tá? A próxima igreja é a IBAB, a Igreja Batista Água Branca. É a igreja do pastor René Kivitz, aquele mesmo que disse que a Bíblia deveria ser atualizada. E não é somente por causa dessas coisas, tá? Essa igreja é liberal. É uma igreja liberal. O René Kivitz, que é o pastor dessa igreja, ele relativiza o pecado. Ele prega a Bíblia de uma forma com que as pessoas não se sintam ofendidas. Gente, se vocês pegarem os vídeos do René Kivitz na internet, vocês vão achar até legal a oratória dele, ele falando muito bem. Mas lembre-se, os falsos profetas agem desta maneira. Falando bem, palavras suaves, né? Ali palavras com efeitos diferentes, né? É assim que eles agem. Entretanto, cuidado com a teologia liberal do Ed René Kivitz. Se você for perguntar para qualquer pastor sério, esse pastor vai te responder que você não deve seguir esse Ed René Kivitz, tá? E por que eu não congregaria nessa igreja? Porque tem um pastor que prega de uma forma liberal. Ele relativiza o pecado, ele não prega a Bíblia como realmente a Bíblia deve ser pregada, e ainda por cima coloca algumas dúvidas sobre as cartas paulinas, como ele já fez anteriormente. Ele disse, por exemplo, que uma das cartas paulinas não é suficiente, ou seja, precisa de mais. Então, gente, como que nós vamos congregar em uma igreja onde supostamente eles dizem que a Bíblia é a regra e prática de fé deles? Mas não é, na prática não é. Por isso que eu falo, não congregue na igreja do Ed René Kivitz. Você vai morrer espiritualmente. Ali as pessoas gostam de ouvir ele porque supostamente as pessoas dizem que ele é fora da bolha, né? Mas o que é ser fora da bolha? É ser liberal? Sabe, gente, estamos passando por um período muito drástico em nossa igreja evangélica.
Porque as pessoas acabam ouvindo esse falso profeta e só porque ele fala bem, as pessoas, nossa, que grande pregador. Cuidado! Você conhece um dos maiores teólogos do mundo? Satanás. Satanás, ele fala muito bem. Ele conhece muito bem a Bíblia. Ele nos engana de uma forma incrível. Agora, tome cuidado com essas pessoas que ficam relativizando a Bíblia, que diz que a Bíblia não é suficiente. Há um tempo atrás também, a Priscila Alcântara, desviada, foi cantar nessa igreja. Então, gente, daqui a pouco a igreja vai se assumir como uma igreja inclusiva. Inclusive, ela, né, essa igreja, ela foi expulsa da convenção batista. Então, não faz parte mais dos batistas, né, raízes ali. Agora é a igreja dele. É a igreja dele, então ele faz o que quiser agora. Então, quando uma igreja é expulsa de uma convenção, é de se assustar. E por fim, tem uma das maiores heresias. Esse pastor, Ed Renekiewicz, ele disse que a mulher samaritana não queria apenas a água viva, né, de Jesus, aquela água que jorra para a vida eterna. Ele disse que a mulher samaritana queria o sêmen de Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Ele disse que a mulher estava interessada no sêmen de Jesus Cristo. Será que você consegue compreender que loucura é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. E aí a mulher diz assim para Jesus: eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo, mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz, não tenho marido, ninguém vai vir reclamar a posse. Aí eu fico me perguntando, por que essas pessoas estão frequentando essa igreja, Ibabe? É um absurdo, então não congregue nessa igreja. Você vai ouvir só heresias ali de um falso profeta. E a próxima igreja é a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago. Olha só, gente, vocês sabem muito bem que eu sou contra a teologia da prosperidade. Lembre-se, a prosperidade, ela é ensinada na Bíblia. O que eu acho errado é quando as pessoas usam o evangelho de Cristo, que fala ali sobre coisas espirituais, para pregar sobre teologia da prosperidade. Aí é um problema, porque Cristo nunca fez isso. A todo momento que Jesus usava parábolas e ensinamentos, o fim de tudo era sobre coisas espirituais e não coisas materiais. Inclusive em Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então observe, é buscar em primeiro lugar a Deus. Então buscar a Deus é mais importante que todas as coisas. Agora, o Valdemiro Santiago, por exemplo, ele vai ensinar que é muito mais importante você obedecer do que sacrificar, não falando sobre algo espiritual, mas de entregar tudo que você tem. Lembre-se que o Valdemiro Santiago era um discípulo do Edir Macedo, que também é adepto da teologia da prosperidade. O interessante é que ele se intitula apóstolo. Só que para você ser um apóstolo, você tem que ter visto Jesus, ter andado com ele e ter sido chamado pelo próprio Cristo. Agora, o que você acha de um apóstolo que vende feijão ungido para curar a Covid? O que você acha sobre isso? Interessante, né? Engraçado que isso é típico de um falso profeta. Ele entrega ali aquilo que parece ser bom, mas no fundo é veneno. Então, o Valdemiro Santiago, ele tem essa prática há muito tempo. E quantas vezes você não vê na internet aí, ele vendendo carnês, né? Vendendo canetas ungidas, objetos ungidos para conseguir dinheiro. Então, por que eu não congregaria na igreja dele? Porque simplesmente ele é um falso profeta, ele vende objetos ungidos. Ali, na verdade, o que acontece não é evangelho, é superstição. Quando você diz, por exemplo, olha, participe do nosso carnê mensalmente e você será abençoado. Gente, isso não existe. Se eu pedir um texto bíblico para ele não vai dar nenhum texto bíblico falando sobre se isso é certo ou não. Sabe por quê? Porque um falso profeta, ele engana as pessoas. E olha só o tanto de pessoas que assistem ali os programas dele. Essas pessoas assistem porque elas confiam ali no falso profeta. Então, ele também usa o evangelho como um fundamento de prosperidade e não de graça. É por isso que eu também não congregaria nessa igreja, tá bom? E a próxima igreja é uma das piores, na minha opinião. É a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Gente, o que acontece nessa igreja, assim, são coisas absurdas o que acontece ali. Tá? Ali tem a Fogueira Santa, tem o Vale do Sal, tem objetos ungidos, tem tudo que você imagina. Pra mim aquilo dali é bruxaria, Não tem nada a ver com o evangelho, é apenas misticismo. Se você for olhar as outras religiões que praticam coisas ali referente a objetos, a misticismo, você vai ver.
são as mesmas práticas. São as mesmas práticas que são divulgadas na Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja também neopentecostal, assim como a do R.R. Soares, do Valdemiro Santiago. Eles também acabam usando ali o evangelho como uma forma de lucro, algo que é totalmente incoerente com as escrituras. Além disso, né, há um tempo, esse líder religioso dessa igreja disse que apoiava o aborto. E do nada ele mudou de ideia. Interessante, depois que, né, as pessoas começaram a pressionar ele mudou de ideia. Agora, veja só, uma igreja que pratica bruxaria, porque pra mim, você vender objetos ungidos, subir um monte e queimar ali e dizer que você será abençoado, pra mim isso é bruxaria, tá? A Universal e a Plenitude do Reino de Deus, do Agenor Duque também, essas igrejas fazem isso. Então pra mim isso é bruxaria. E outra coisa, né, tem também ali práticas da Umbanda. Quando você coloca Vale do Sal e diz que todo olho gordo vai sair, gente, isso daí não é do evangelho, não. Não tem um texto bíblico. A terceira coisa que acontece nessa igreja, que eu não concordo, é a fogueira santa, onde você dá tudo que você tem na fogueira santa em oferta a Deus, um sacrifício. E eles dizem o seguinte, não, você terá 10 vezes mais, é uma mentira. Eu já vi pessoas perdendo tudo na Igreja Universal, entregando tudo que tem. Quantas pessoas famosas nós temos visto por aí que perderam tudo, entregando as coisas da Universal. Tem gente que processou a Universal e o juiz ainda fez com que a Universal devolvesse tudo. Por incrível que pareça, porque essa igreja está preocupada em arrecadação. E deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu até entendo que a Igreja Universal se tornou um produto, tá? Por quê? Eles têm a Record para manter, tem outros canais, outros programas, streams por aí. Então você precisa tirar dinheiro de algum lugar. E sabe quem paga essa conta? Você que frequenta a Igreja Universal, que para mim é uma seita. Essas 5 igrejas que eu citei, tá? Cidade de Refúgio, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Universal e a IBAB, essas igrejas na verdade são seitas. Tá bom? Não frequente essas igrejas. E outra coisa para finalizar sobre a Universal é o seguinte. A Igreja Universal tem um papel muito bom, tá? Na ideia de auxílio. Quando tem, por exemplo, ali uma chuva muito forte em algum estado, eles ajudam as pessoas. Então, observe. Não quer dizer que a Universal só tem coisas ruins ali. Não, tem coisas boas. Lembre-se que eu falei anteriormente. Deus continua agindo até mesmo nessas igrejas aí que dizem que são igrejas, né? Então, não podemos limitar o poder de Deus. Entretanto, eu lhe recomendo, não frequente essa igreja por causa da doutrina que eles pregam ali. Por causa da forma com que eles ministram o evangelho. Então, o evangelho que não tem graça, santidade, justiça, amor e perdão, fuja. Um líder que sobe ali no púlpito e a todo momento só fala sobre dinheiro, 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 é um perigo. Lembre-se do vídeo do Edir Macedo, ou dá ou desce, é isso aí. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar assim, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. É isso mesmo, se você não der o seu dízimo, você vai descer e não subir. Você sabe muito bem pra onde que você vai descer, né? Pro inferno. Você vai brincar com Satanás. Então, gente, cuidado com esse tipo de doutrina. Cuidado com esse tipo de igreja, por exemplo, como a Universal, que tem essas características, tá bom? Agora, se você frequenta uma igreja séria, uma Assembleia de Deus raiz, né? Uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, alguma igreja congregacional, continue lá. Se essa igreja prega a Bíblia de uma forma expositiva, de uma forma verdadeira, os dízimos que são recolhidos são usados realmente e o pastor cuida das ovelhas, fique nessa igreja, sabe? Não despreze aquela igrejinha que tem 15 ou 20 membros. É muito melhor você ser nutrido com grama do que ser nutrido com palha. Então não adianta ir para uma igreja grande, enorme, e você não é alimentado com a palavra de Deus. Tem apenas ali teatro, pregação que só tem como ideologia a teologia da prosperidade. Então fuja dessas igrejas que não pregam realmente o evangelho. E o meu desejo é que você encontre uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. Não uma igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. E eu espero que o Senhor te dê muita graça e que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas
também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, olha só, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.